Olá, povo de Deus, que a graça, a paz, a misericórdia e a bondade do nosso Deus seja sobre nós em mais um dia em que nos isolamos. Mas sobre isolamento, eu queria falar um pouco sobre isso. Queria aproveitar esse momento para dizer que isolar-se por se isolar-se não vai fazer tanta diferença para nós. Eu acho que o verdadeiro isolamento ele tem um propósito. Esse isolamento para nós, ele deve valer quando ele servir para que haja em nós aproximação. É isolar-se para se aproximar. Isolar-se para se aproximar, primeiro de Deus. Eu acho que só ficar em casa, só ficar ali recluso ao nosso ambiente, ao nosso lar, não vai fazer muito sentido. Pelo contrário, eu acho que vai ser até mais desgastante para muitas pessoas. Eu acho que o intuito de tudo isso é que haja uma aproximação. Primeiro de Deus. A gente precisa se aproximar de Deus. Então nós estamos tendo uma oportunidade a qual não deve ser desperdiçada. Se isole, mas se aproxime de Deus. E depois, se aproxime das pessoas as quais você ama. Quantas pessoas há muito tempo não sentavam à mesa para uma refeição com toda a família? Quantos pais não tinham tempo para olhar nos olhos dos filhos e perguntar como eles estavam? Cônjuges, conversando com o outro, porque não tínhamos tempo. Eu creio que esse é o tempo de aproximação, de olhar um para o outro, de nós resolvermos algumas coisas que precisam ser resolvidas em família. Então, sobre a questão de isolamento, essa é a minha recomendação. Aproveite esse tempo e faça valer esse isolamento. Mas eu não queria ficar só na questão do isolamento. Eu queria trazer uma palavra a qual Deus trouxe ao meu coração. E eu quero compartilhar nessa oportunidade um texto que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17. Uma história que é bastante conhecida, mas que Deus falou ao meu coração. E eu quero trazer essas lições para você nesse momento. Diz assim o texto: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. A história continua. O texto continua. 1 Reis, capítulo 17, versículos de 1, pode ser até o versículo 24. Uma história que todos nós conhecemos. Mas nesses primeiros versículos, eu queria... Deus falou muito forte comigo ontem, e eu quero compartilhar. Primeiro, sobre quem é que está no comando. Nós temos aqui um caos, nós temos uma situação aqui difícil que Israel passa a vivenciar. Deus cerrou os céus. Não havia chuva. Pronto. Mas, primeira verdade, quem está no comando de todas as coisas é Deus. É Ele que manda, Ele é a autoridade suprema, é Ele que governa, Ele está no controle do caos. Deus está no controle. Isso traz paz ao seu coração? Isso lhe traz esperança? Deus está no controle dessa situação que nós estamos vivendo. Então, preste sua atenção. Primeiro, Deus está no comando. Segundo, Deus traz uma palavra de orientação. Deus orienta Elias. Ele disse: olha, saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto. Deus tem uma palavra de orientação para Elias em meio ao caos. Qual é a palavra de Deus para nós? Qual é a orientação que Deus tem para nós em meio ao caos? Deus orienta e Elias se submete à sua orientação. Nós precisamos atentar para a orientação de Deus para as nossas vidas em meio ao caos. Terceiro, Deus é o Deus da provisão. Deus manda Elias para um lugar inóspito,
onde não tinha condições nenhuma de alimentação, totalmente difícil, nas imediações do Jordão, mas Elias, vá para lá que eu sustento você, eu cuido de você, eu guardo você, o que você precisa eu vou providenciar. De uma maneira muito diferente e sobrenatural, Deus ordenava ali os corvos e eles traziam de manhã e de noite pão e carne. É assim que Deus faz. Descanse, descanse na provisão do Senhor. Deus cuida do seu povo em meio ao caos. Mesmo Deus não nos livrando do caos, mesmo Deus não nos livrando da situação difícil, Ele cuida de mim e de você quando nós passarmos pelo caos. E, por último, nós precisamos entender que Deus tinha um propósito. Em tudo, em toda e qualquer situação que Deus permite na nossa vida, há um propósito. Existe um propósito. Existe um propósito do Senhor ao permitir essa situação. Naquele contexto de Elias, Deus se revelava para Israel dizendo, olha, eles estavam na idolatria, abandonaram o Senhor e Deus estava dizendo, mostrando através do caos quem era o Deus verdadeiro. Deus está se revelando para nós em meio a essa situação. Sabe quem é o Deus verdadeiro? É o Deus de Israel, é o Criador dos céus, é o Deus do universo. E da mesma forma, um outro propósito nessa situação era fazer com que Israel se voltasse para Deus. Esse é o propósito de Deus ao permitir essa situação para todos nós. Nos voltemos para Ele, arrependidos, humilhados, confessando que só Ele é Deus, confessando os nossos pecados e nos voltando para Ele. Guarde no seu coração essa palavra. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e nos sustentando e provendo para nós em meio ao caos. Deus te abençoe em nome de Jesus.